Oi gente, bom dia, meu nome é Priscila e eu vou apresentar então a resolução do primeiro exercício se por conta de tratamento de erro no input. Poder colocar casas decimais, caso necessário. Então se eu colocar, por exemplo, os números normais, né, ele vai me trazer a média e o resultado, certo? Mas caso o usuário coloque qualquer coisa, ele vai trazer um erro e não vai informar nada, né? Da mesma forma, se eu tirar o float, né, não especificar, eu posso simplesmente dizer uma nota e ele vai aceitar. Mas traz um erro aqui, ele não consegue fazer a média, né? Ele traz esse erro aqui. Tratamento de erro básico, para quando o usuário colocar qualquer outro caractere que não seja número, ele identifique e mande uma mensagem de erro solicitando que o usuário coloque um número, né? Como não tem a necessidade de ser um número inteiro, eu ainda posso manter o float. Mas se eu manter o float, ele não vai ler os números por extenso, né? Então, isso já é um outro problema. Então, inicialmente, eu vou fazer esse tratamento. E aí, no final das contas, né, eu penei um pouquinho que não consegui usar a biblioteca para converter, no caso, se o usuário digitasse o número, né, por extenso, como string, para converter para número. Então, eu fiz só uma tabelinha simples para dizer, né, que ele é um número. Então, basicamente, né, eu criei o array de notas, né, para poder guardar as notas. Aqui é só, tipo, se a pessoa informar só apenas números inteiros, né, de 0 a 10, que ele vai converter, então, no número em si. Aí, então, aqui eu criei um loop for para ele poder buscar, né, esses três números, esses três valores. Então, ele vai rodar, né, enquanto tiver. E ele vai validar, então, se os valores são válidos, no caso, né. Então, se é um valor inteiro, beleza, ele vai guardar. Se for um float, beleza, ele também vai guardar. E aqui, se for um valor escrito por extenso, né, que no caso, naquela minha tabelinha lá daquela função só tem números inteiros, ele também vai validar e vai guardar. Caso contrário, né, caso ele não seja nada disso, ele vai retornar um erro e vai pedir para você inserir o valor novamente. Aí, então, tu faz a média e aí verifica, né, se a média for maior, na verdade, maior ou igual do que a 6, né, então eu preciso colocar um sinalzinho de igual aqui que eu esqueci. Aí ele retorna, né, o valor da média e que você foi aprovado, ou então ele retorna o valor da média informando que foi aprovado, e é basicamente isso. Então, né, aqui vamos rodar só pra ver que ele tá, tipo, funcionando com qualquer dessas entradas que eu falei, né. Então, vamos, por exemplo, colocar um número decimal, né, um float, beleza, ele aceitou. Vamos colocar um número por extenso, né, ok, ele aceitou. E vamos colocar um número inteiro, fechou. Ele roda e devolve o resultado certinho. É isso aí.